gato safado Por aqui. acaso tem alguém aí que não conhece o professor Gênesis? Existe essa pessoa no Mato Grosso que não conhece o Gênesis? Será que Deve ter, existe? né? É muita gente. Ó, Thaís. Thaís, minha irmã, beijo. O pessoal aí, tá entrando. Tá, o povo tá chegando aí. E como é que foi o projeto Gênesis? Conta pra nós aí como é que é esse projeto. As pessoas ainda não conhecem, algumas pessoas não conhecem, querem Então, saber. rapaz, como muitos de vocês sabem, eu sou fundador de uma empresa na área de concursos que cresceu, virou um grupo educacional, né? Eu estou nessa área de concursos aí desde 98, então é um tempinho. Então eu fui um dos pioneiros aqui no Mato Grosso aí nessa área de concursos, né? Quando eu vim de São Paulo para cá. E aí eu deixei essa empresa, eu deixei a sociedade dessa empresa, né? Não preciso falar o nome, muitos de vocês sabem. Deixei a sociedade dessa empresa e estou na área de tecnologia voltada para a educação. E eu não ia, assim, na minha cabeça, eu não ia mais mexer com concurso, pelo menos por uns 2, 3 anos, até para dar uma espairecida na cabeça. Mas aí, cara, quando saiu o edital, cara, era assim, era 4, 5 ligação por dia, 20, 30 mensagens por dia, era uma loucura. Não, professor, ajuda a gente, dá um jeito, faz alguma coisa e tal. E aí eu falei, bom, o problema é que em cima da hora, né, fazer um negócio com um padrão de qualidade que que seria o meu padrão, ia ser difícil. Mas aí eu dei jeito, cara. Dei jeito. Chamei um pessoal aí para dar uma força pra gente. E junto com o professor Marcelo Alonso, nós fizemos aí o projeto Gênese, né? Que inicialmente seria só História e Geografia Regional, mas aí começaram a aparecer outros professores que eu acredito que, tirando o Gouveia, todos os professores aí de concurso passaram por mim, né? Foram iniciados por mim. E aí eles pedindo, querendo participar, querendo ajudar e tudo mais, e no final das contas a gente começou a fazer mentoria de praticamente todas as disciplinas, né? Então, todos os dias tinha mentoria, dava 10, 10 e 15, entrava ao vivo e vamos nessa aí, mentoria, mentoria, mentoria. E agora, essa semana, agora, na terça-feira, eu fiz uma mentoria que começou 10h20 e terminou, era uma hora da manhã, mais ou menos. Maravilha, hein? Nós fizemos aí a revisão de todo o conteúdo, né? E tá lá, cara, tá lá, vamos ver, vai ficar no ar. Vai sair o concurso aí da área da saúde, né? Vamos ver, vamos ver. Eu gosto da sala de aula, então eu faço por amor, não é nem por dinheiro, não. Se E a fosse por melhor coisa é dinheiro, quando, se fosse quando por a demanda dinheiro, vem até. não teria nem começado. Oi? A melhor coisa que acontece é quando a demanda vem até a gente. Isso é Ah, maravilhoso. sim, sim, deixa eu aumentar Nossa, aqui. Ah, sim, com certeza. Porque a gente se sente valorizado, né? E uma das coisas assim que eu tenho um prazer absurdo é de ver essa galera passando. E eu bom assim, demais. tudo quanto é delegacia, batalhão, órgão público que eu vou, eu Professor, conheço, eu conheço. Blitz, meu, maravilha. putz, até, uma vez eu até parei numa blitz com os amarelinhos, aqui de Cuiabá, Ah, né? Em Cuiabá tem os amarelinhos de trânsito. Aí eu falei, dessa vez acho que não passou tanta gente no concurso amarelinho, né? Eu não me lembrava o número que havia dado o resultado. Mas, cara, o primeiro que apareceu, eu sei o nome dele, tá na minha cabeça o nome dele. O primeiro que apareceu, abriu a janela, ele falou, ô professor, e aí ele começou a chamar os outros. Aí começou a juntar um monte de gente lá. Eu falei, olha, agora vocês vão ver o documento do meu carro, olha isso aí, pode olhar, senhor toma da aí. prefeitura. Pode olhar. Quer fazer bafômetro? Daí que eu assopro esse trem. Isso é bem legal, cara. E assim, não é nem por isso, mas é pela satisfação de ver o pessoal conseguindo atingir sonhos, né? Isso, cara, não tem dinheiro que pague, não. Aquele feedback que a gente recebe depois dos concursos.
Tem dinheiro que Só, vai. só passei por causa do senhor, rapaz. É bom demais ler uma coisa daquela. É porque você sabe, e esses dias eu fiz, tem uns 2 meses eu fiz uma live com alguns ex-alunos meus, e dentre eles tinha um aluno que também é PM, ele está no interior também, eu não me recordo da cidade, e ele era empacotador do modelo, do supermercado modelo, que nem existe mais. E ele falando assim o quanto a vida dele mudou, entendeu? Ele pôde fazer um curso superior, porque naquela época a PM era em nível médio, entendeu? O quanto a vida dele mudou, o quanto ele pôde oferecer conforto para a família dele e tudo mais. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Sabe? Sensacional. Isso é muito bom. Mas Isso. Mas vamos lá. vamos lá. Pessoal, Vamos lá. eu acho que o pessoal da minha página já até cansou de me ouvir, de tanto que eu falo bastante. Dessa vez eu vou trazer a opinião de uma outra pessoa, né? Se alguém ainda não conhece o Sr. Gente, pelo amor de Deus, quem não conhece. O ícone dos concursos do Mato Grosso, pioneiro, como eu acabou de dizer. Foi meu professor para entrar na polícia em 2008. Foi meu professor para passar na prova de sargento em 2017, dando aula de história de Mato Grosso, aquela aula que o senhor deu em 30 minutos. O senhor passou todas as questões da prova em 30 minutos. Passou tudo. Uma coisa que não esqueço, um detalhe importantíssimo que o senhor falou na aula, até hoje eu não esqueço, é que a polícia militar, na história dela, sempre esteve ao lado do governo. E caiu uma questão que só com essa informação já matava ela. Na hora que eu tava fazendo a prova, ela e aí vocês matou a questão aqui, ó. Pá, acertei. Então, Cara, pessoas, eu não costumo errar, não, viu? Eu não tô querendo. Eu não estou querendo assim me gabar, até porque não é isso que paga minhas contas. Mas eu acho assim, cada um tem uma missão na vida, sabe, nesse mundo. E, cara, e se eu, com aquilo que eu sei, que eu estudei, com a minha experiência de vida, com a minha experiência profissional, eu posso ajudar as pessoas, cara, eu tenho é que chegar e falar mesmo. Você entendeu? E a gente precisa, quando a gente é professor, quando a gente está do lado de instrutor, professor e tudo mais, a gente precisa passar algo que é confiança. Você entendeu? Confiança. Então, por exemplo, nas minhas aulas, quando eu desci o pau nos caras lá do Alphacom, do Estratégia, do Gran Concursos e tudo mais, dizendo que nos preocupa que os seus concorrentes, pelo menos, não vão acertar as questões de História, Geografia Regional. Cara, é com a segurança daquilo que eu vi que os caras só falavam merda. Entendeu? E para mim, que eu, obviamente, eu não sou mato-grossense, eu não sou daqui, mas eu me sinto cuiabana, me sinto mato-grossense, eu quero que os meus conterrâneos, assim dizer, entre aspas, né? Aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, que eles passem, sabe? Então, assim, eu não fico nem um pouco chateado dos concorrentes nossos aqui se fuderem. Eu quero que eles se fodam mesmo. Entendeu? Mas não quis comprar. Não, eu falei, porra, você não quis comprar o curso lá. E tem gente aqui do Mato Grosso que fez isso. Você não quis comprar o curso lá do Gran Concurso só porque era de fora? Você não quis comprar o curso lá do Estratégia porque era de fora, porque faz propaganda, porque é uma beleza? Então agora você vai se fuder. Você entendeu? Porque lá os caras falam que os trabalhadores da erva mate eram índios. Vai, aí você coloca na porra da prova que é índio, só pra você se fuder. Você entendeu? Sabe? Então, cada absurdo, cara. Cada absurdo, meu. Não, eu já vi material. Eu já vi material desse pessoal aí, falando que o Tratado de Madrid era 1751. E foi 1750. Isso que eu nem sou professor de história. História é uma matéria que eu gosto. Não que eu bati o olho, não, tá assim. Tá errado. Sabe o que acontece? É assim. O Tratado de Madrid ele foi assinado em 1750 e vigora em 1751. Mas, se o cara chega e só fala 751, é complicado, porque ele não foi assinado em 751, ele foi assinado em 1750. Então, o mínimo que ele tem que fazer é o seguinte, olha, ele foi assinado em 1750, vigorou em 1751. Porque senão a informação fica manca, entendeu? Falta. Tá? Então, assim, são coisas que só quem tem
vamos dizer assim, Experiência. a intimidade com o conteúdo, consegue fazer, cara. Consegue fazer. Então, por isso que eu falo assim, sabe? Eu fico chateado, eu sou bairrista, mas eu fico chateado quando um candidato do Mato Grosso contrata um curso de fora. Porque, cara, aqui no Mato Grosso tem excelentes profissionais. Quando eu comecei nessa área de concurso, não tinha. Eu tive que formar professores. Formar professores. Então, você pega, por exemplo, professor Marciano, de Direito Penal, Processo Penal. Quando ele começou a trabalhar comigo, acho que ele era técnico do Ministério Público da União e nunca tinha dado aula na vida. O professor José Neto, mesma coisa. E, todos, sabe? Então, nós formamos. E hoje os caras são muito bons, cara. São muito bons. Você tem excelentes professores de língua portuguesa, sabe? Professor Helder, professor Hélio. Excelentes. Tem uns porcaria aí também, mas esses caras são muito bons, sabe? Então, assim, cara, sabe? Aqui tem profissional que dá conta. O que faz o candidato de outro estado tomar a nossa vaga aqui? Eu falo pra você. O que faz é o seguinte: os candidatos aqui do Mato Grosso são concurseiro de merda. Eles esperam a porra do edital sair para começar a estudar. Não pode. Porque esses caras aí, de outros estados, os caras estão estudando há muito tempo. Há muito tempo. Então, isso serve para você que começou a estudar agora que o edital saiu. Cara, não para de estudar. Não para. Porque vai ter outros concursos. Mas da segurança pública vai demorar. Vai, teve agora. Mas, por exemplo, né, CFO. CFO, a tendência é ter todo ano. Você entendeu? Porque já que começou agora, a tendência é todo ano. Porque senão, o que acontece? A academia fica ociosa. Já está me fazendo isso. Sim, então o CFO, a tendência agora é sair todo ano. Pelo menos umas 3 turmas deve sair agora. Todo ano deve ter alguma coisa. Aí um outro concurso para a área de segurança pública, daqui uns 3 anos, 4 anos, tá, mais ou menos isso. Aí fala, mas é muito tempo. Porra, cara, não é muito tempo. Começa a estudar agora. Que aí você vai ter garantido, daqui a 3, 4 anos, quando tiver o outro edital, você vai estar preparado. Aí você vai num ritmo mais tranquilo. E várias outras situações acontecem. Vai ter concurso agora da área da saúde, que é uma das melhores tabelas do Estado. É a área da saúde, a Secretaria Estadual de Saúde. Entendeu? E vários outros concursos que podem sair por aí. Então, o negócio já que começou a estudar, não para. Você não vai ter apenas esse ritmo maluco, mas não para, tá? É isso. O que o professor acabou de falar é pura verdade. Eu comecei a trabalhar com esse concurso em junho. De junho para cá, aqueles que estão desde o começo são os que ficam no top do ranking que eu faço toda semana. Aí, alguns que chegaram depois do edital, eles conseguem aí, pelo menos, conseguir um pouco acima da metade, 55%, 60%. Mas aqueles que estão lá no top, tem lá o Vinícius. Ele foi um dos primeiros clientes meus. Eu só tiro aquele 5% para cima, a partir de junho. Já tem quase um ano que está estudando. Então, só se acontecer uma coisa muito triste na hora da prova, ele não passar. O senhor acabou de falar, é totalmente correto. Além dessa dica, professor, o que o senhor recomenda aí, hoje, sexta-feira à noite, sabadão, e no dia da prova? O que o senhor recomenda pro pessoal aí fazer? No questão de fazer a prova, do dia da prova, eu sempre costumo dizer o seguinte. Vamos começar pela seguinte situação. Agora é hora de parar de estudar e dar uma relaxada? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estudaria até o último minuto. Entendeu? Obviamente no ritmo mais lento, dando uma lida e tal. Mas, por exemplo, a prova é no domingo. Então você tem hoje, sábado ainda para estudar. No domingo, se você vai fazer a prova à tarde, no domingo de manhã, o que você faz? Você acorda um pouquinho mais tarde, entendeu? Aí dá uma folhada em alguma coisinha ou outra, e aí você vai fazer a sua prova. Alimentação, gente, eu sempre costumo dizer o seguinte: coma aquilo que você tem o costume de comer. Pronto. Porque se você todo sábado vai comer feijoada, todo sábado você vai comer feijoada. Nesse sábado você não vai, porque você fala assim, não, agora eu tenho que comer uma coisinha leve. Aí você vai fazer salada de rúcula, entendeu? Não, meu, aí vai te dar uma caganeira.
Suas tripas estão acostumadas a socar feijão com porco, bacon, todo sábado, e você não vai enfiar isso de novo? Você entendeu? Então, não. Você vai comer sua feijoada normal. Tudo que você faz, você vai manter a mesma regularidade. Menos se você, obviamente, tem costume de sábado ir para uma baladinha, é óbvio que você não vai. Só. Agora, se você tem costume de dormir todo dia, meia-noite, 1h da manhã, o que você vai fazer? A única coisa que você vai fazer é procurar deitar na cama um pouco mais cedo. 11 horas, você entendeu? Ou 10h30, 11 horas, deita e tenta relaxar. Tenta relaxar. Porque aí o sono vem e você dorme. Tá? Agora, querer deitar às 8 horas da noite para ficar bem descansado, você vai ficar rolando na cama e você vai ficar nervoso. Entendeu? Agora, se você... No local de prova é o seguinte. A gente tem que entender a seguinte situação. A cidade, no domingo, vai estar lotada de gente na rua. Vai ter prova da OAB, por exemplo. Né? Então, vai estar lotada de gente na rua. Ônibus, no domingo, é menos, é menor. Então, se você vai de ônibus, é interessante que você saia pelo menos umas 2h30 antes da sua prova. Entendeu? Por quê? Porque se o seu ônibus demorar 1h, você tem 1h30 para chegar no local. Ah, mas meu ônibus nunca demorou 1h. Vai demorar. Se ele demorava 30, 40 minutos, 20 minutos, 30 minutos, no domingo ele vai demorar 1h. Tenha certeza disso. Entendeu? Uber vai estar só no dinâmico e vai ser difícil de conseguir. Então, gente, toma cuidado. Entendeu? Toma cuidado com o horário. Você tem que estar na sua prova, você tem que entrar no local de prova no mínimo 1h antes. E vou explicar para vocês por que tem que entrar lá no mínimo 1h antes. Se você conseguir chegar 1h30 antes, 2h, ótimo. Mas no mínimo 1h antes. Por quê? Eu vou te explicar por quê. O ser humano, ele é muito parecido até com o gato. O ser humano é o seguinte. Quando a gente chega num lugar que nós nunca entramos na vida, um ambiente que a gente desconhece, a gente fica acanhado e a gente entra numa condição de defesa. Até a gente se ambientalizar e a gente começa a relaxar. Entendeu? Se você chegar atrasado, correndo, procurando a sua sala, num lugar que você nunca foi, você vai chegar já estressado e você vai entrar nesse processo de defesa. Até você estabilizar, você já perdeu 1h de prova. Entendeu? Então tem que chegar 1h, 1h30 antes. Antes. Para você chegar, ver onde é a sua sala, já agilizar o lugar que você vai sentar, já ver onde é o banheiro, entendeu? Já ver tudo. Já começa a bater um papinho com o fiscal ali, para você ficar mais calmo, mais tranquilo, tá? Não leve, porque tem gente que leva a garrafa de 1,5 litro de água. Gente, não. É meio litrinho. Meio litrinho d'água. É uma garrafinha de água. Você ir dando umas bicadinhas. Porque se você tomar 1,5 litro de água, você vai ir para o banheiro mijar no mínimo 2 vezes. No mínimo 2 vezes. E você vai perder tempo. Essa de ir mijar e voltar 2 vezes, isso já demorou uns 15, 20 minutos. E 15, 20 minutos é muito tempo para uma prova. Tá? Comida, tem gente que leva até marmitex, cara. Cara, não pode. Comida é uma barrinha de chocolate, uma barrinha de cereal, só. Entendeu? Só. Então, é algo para você dar uma mastigadinha e uma garrafinha d'água. Não inventa de levar muita coisa. Não inventa. Caneta preta é no mínimo 3. Uma para você usar. E se ela falhar, você tem outra. E já pensou se essa segunda também falha? Entendeu? E outra, você não tem caneta para emprestar para ninguém. Que se dane seu concorrente. Você tem que ir preparado. Seu concorrente, no dia da prova, é seu inimigo. Não tem essa, não. Entendeu? Nada de cara de tristeza. Por quê? Se o seu concorrente que está do seu lado vê que você está desesperado, ele anima. Ele anima. Entendeu? Então, você tem que começar e terminar a prova sorridente. Feliz. Entendeu? Para que quando alguém te olhe, fala, puta que pariu, tô fudido. Eu tô aqui desesperado com essa prova e o cara tá rindo, a moça ali tá rindo.
fudeu, entendeu? Então isso você desestabiliza o concorrente, cara. Pode parecer idiota, mas desestabiliza o concorrente, sabe? Então é um tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Psicológico é muito importante. O dia da prova é mais psicológico do que conhecimento. Se você se preparou, você chega com autoestima lá em cima e você chega psicologicamente preparado para a guerra. E aí você vai encarar um negócio de boa. Entendeu? Agora, se você não se preparou direito, você já chega com medo. E a gente sabe o seguinte, o que acontece com um soldado medroso na guerra? É o primeiro a morrer. Tem que morrer mesmo. Você entendeu? É o primeiro a morrer. Então, gente, por mais que você esteja um pouco desanimado, você acha que não estudou o suficiente e tudo mais, relaxa. Relaxa, porque isso daí não vai fazer diferença nenhuma para você positiva, vai fazer diferença negativa, tá? Outra coisa, quando você pega a prova para fazer, você chegou na questão, ficou com dúvida, pula. Marca, faz uma marcação ali para você voltar nela depois, mas pula. Porque se você teve alguma dificuldade, quer dizer que para você aquela questão é difícil. Para você. E o que é mais importante é que as primeiras questões que você resolva, você consiga resolver. Por quê? Porque isso melhora a sua autoestima. Então imagine, pô, se você pegar uma questão que você tem dificuldade de ficar batendo cabeça ali, você desanima para as outras. Então você começa pelas fáceis. Foi lá, questão 1, beleza, fácil, resolveu. Questão 2, beleza, fácil, resolveu. Questão 3, beleza, fácil, resolveu. Você está ficando animado. Chegou na quarta, você fala, peraí, essa aqui eu vou ter que pensar um pouco mais. Eu vou para 5. Opa, fácil, vamos lá, para 6. Fácil, vamos lá, para 7. O cara, essa 7 aqui também, eu vou para 8. E assim vai indo. Entendeu? Quando você chegar no final da prova, você resolveu todas as questões que você com segurança sabe, aí você vai voltar para as outras questões que você tem uma certa dificuldade. Mas você chega para resolver elas animado, porque você arrebentou nas anteriores. Pronto. Pronto. Isso daí vai fazer você conseguir passar. Outra situação. Questão se resolve por eliminação. Você chega para fazer a prova sempre na questão, sempre com 20% de chance de acertar. São 5 alternativas, certo? Então você tem 20% de chance de acertar. O que você tem que fazer? Ah, professor, eu tenho que marcar a alternativa correta conforme enunciado. Errado. A primeira coisa que você tem que fazer é eliminar as alternativas que você tem absoluta certeza que não estão corretas conforme enunciado. Para que sobre as alternativas que você acredita que estão corretas. Porque se de 5 você elimina 3, sobrou 2. Aí a sua chance aumenta para 50%. Se de 5 você só eliminou 2 e sobrou 3, a sua chance é 33%. Então você tem que aumentar a sua chance. Ficou em dúvida entre duas, pula. Depois você volta lá. Não perde tempo batendo cabeça. Bater cabeça te desanima, entendeu? E faz você perder tempo. Então, bater cabeça desanima e faz perder tempo. Perguntaram aqui, professor. O senhor comentou o que deve levar. 3 canetas, alimentação leve. Vamos emendar agora. Vamos falar para aquele que nunca fez concurso na vida, que caiu de paraquedas, que ficou vendo dos vizinhos que tem que levar ou não. O que não tem que levar? O que o senhor já ficou sabendo que todo mundo leva, mas pelo amor de Deus, não faça mais isso. O que o senhor recomenda aí? O que não levar? Não leve relógio digital. Se você tem relógio de ponteiro, beleza, você pode ir com ele. Mas se tiver um negocinho digital ali embaixo, não leva. Você entendeu? Se puder não levar celular, é uma boa. Mas se você levar celular, eles vão pedir para você provavelmente colocar num saquinho lá na frente, desliga o celular. Entendeu? Porque o que acontece? Se o seu celular tocar, mesmo estando lá na frente, acabou. Dançou. Não leve nada no bolso que possa te incriminar. Tipo, não se esqueça que se você está com o celular, não deixe ele no bolso. Por quê? Se você esquecer, ele está no bolso e toca, entendeu? Ou você, de uma maneira até meio que natural, você acaba tirando ele do bolso, eliminado. Sabe? Eliminado. Assim, não leve nenhum tipo de equipamento eletrônico.
Entendeu? Porque senão você vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Não se esqueça dos documentos, cara. Tem gente que, por incrível que pareça, lembra dos documentos só quando tá dentro do ônibus ou quando chega no local. Já deixa... Hoje, já deixa em cima da mesa onde você vai passar todos os seus documentos ali no canto, bonitinho, quietinho. Entendeu? Prova é horário de Mato Grosso, gente. É um concurso estadual, tá? Mas lembra o que eu falei para vocês. Nada de chegar 30 minutos antes, não. Tem que chegar aí pelo menos 1h30. Ah, e se eu chegar 2? Melhor ainda. Melhor ainda. A única questão é o seguinte, se você for chegar 2 horas antes, 1h30 antes, aí sim, leve 2 garrafinhas d'água, entendeu? Porque de repente você pode passar sede, né? Mas durante a prova não fica se entupindo de água, não. CNH vale. Qualquer documento oficial com foto vale. Tá? Qualquer documento oficial com foto vale. Não vale, aí tem que tomar cuidado, não vale carteirinha de nada. Funcional, por exemplo, eu já sou policial, pode ser funcional. Eu sou advogado, posso levar? Pode, vale como documento, tá? Eu sou educador físico, eu posso levar minha identidade? Pode, porque são documentos oficiais. Então, se for um documento oficial com foto, tranquilo. Outra coisa, se o seu documento está muito antigo, destruído, você não vai conseguir fazer a prova. Você agiliza esse troço aí, entendeu? Vai lá fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa assim. Então, tome cuidado com isso, porque o que acontece? Eu já vi gente não ser eliminado porque o RG dele era um RG da época que ele era criança. Como que vai identificar? Não tem como identificar. Entendeu? Não tem. Não tem. Outra coisa, hein? Eu posso estar meio esquecido, mas leva a carteira de vacinação, leva máscara, não esquece disso. Pode parecer meio clichê, mas tem que levar isso daí, tá? Pelo amor de Deus. Mas alguém vai estar vendendo R$10 a máscara, você é tranquilo. Vai sim. Caneta preta também. Caneta preta 5. Caneta e caneta, caneta esferográfica na cor preta e de corpo transparente, tá? Então aquela caneta da oficina do seu João, pode? Não pode. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Não pode de chapéu, não pode de boné, entendeu? Não pode nada disso, tá? Então, são as coisas que não pode no dia, né? Não pode na prova e tudo mais, tá? Então, a parte das dicas, orientações, bizus já foi sanada. Agora vamos consultar a bola de cristal do professor. Professor, a sua bola de cristal está apontando quais questões que eu queira abordar na parte de história? Eu até coloquei hoje no meu stories algumas dicas e tudo mais. Na verdade, são meus chutes. Azul, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual que é a questão da azul? É assim. Por que eu falo que mesmo o concurso autorizando usar azul, não use azul? Esses cartões de leitor óptico, eles são o seguinte, é uma luz, entendeu? Que bate, né? E ela não pode, se eu não me engano, ela não pode refletir. Aí, aquela posição que não reflete é justamente a sua marcação. O azul, às vezes, reflete bem fraquinho, mas reflete. Bem fraquinho, né? Eu não sou professor de física, mas até o Eliseu estava aí. A reflexão, não sei o quê, mas o preto não. Então, é mais garantido usar caneta preta, porque eu já vi muitas vezes tendo que pedir recurso para a prova ser corrigida novamente. Por quê? Porque no espelho do cartão resposta, do gabarito, estava lá com a marcação correta. E lá no relatório, não. Por quê? Caneta azul. Entendeu? Caneta azul. Tá? Então, eu falo que mesmo autorizando azul, sempre use preta. Sempre use preta. Tem concurso que já nem autoriza mais. Para não ter esse problema. Então, tá? Preta preta. Não usa azul, não. Mas vamos lá. Bom, gente,
De conteúdo é o seguinte. Conteúdo. Tá. Primeira coisa, eu sempre digo o seguinte, ó. Existem algumas situações que a gente usa como uma maneira geral para a gente conseguir não acertar, mas não errar. O mais importante não é acertar a questão, é não errar. Eu vou explicar o porquê. Você fala, mas é a mesma coisa. Não, olha só. Existem algumas situações que faz com que a gente consiga sair de algumas pegadinhas de prova. Por exemplo, toda vez... Porque assim, a história do Mato Grosso, eu posso dividir ela em 3 partes. Período colonial, período imperial e período republicano. Ponto. Tá. E o macete é o seguinte. Período colonial é século XVIII. Período imperial é século XIX. Período republicano é século XX. Tá. Você fala assim, mas professor, o período colonial foi até 1822. E 1822 é século XIX. Por que você está dizendo que é século XVIII? Porque 96% das questões que caem de período colonial é do século XVIII. A única questão que pode aparecer na prova que do período colonial, que não é século XVIII e XIX, é justamente a transferência da capital de Vila Bela para Cuiabá, tá? E a questão da fundação da Santa Casa de Misericórdia, apesar que eu acho que o FMT não pede um negócio desse, mas a fundação da Santa Casa de Misericórdia, por quê? Envolve os 2 últimos governadores, que é o João Carlos de Hohenhausen e o Francisco de Paula Magesse. Os 2 últimos governadores do período colonial, eles não moravam na capital, que era Vila Bela. Eles moravam em Cuiabá. O Hohenhausen, ao invés dele resolver os problemas do Mato Grosso, ele criou mais problemas no Mato Grosso. Como assim? E o Magesse, não, ele era o governador da festa. Ele não resolvia problema. Ele resolvia o problema do povo dando festa e comida para o povo. É a política do Paulo Silva, né? Muito bem. Quando vem esse último governador, o Francisco de Paula Magesse, ele tenta regularizar a situação. Só que como que ele tenta regularizar a situação? Ele faz isso ajustando as contas. É igual quando a gente faz em casa. Se a gente ganhava 10 mil e passa a ganhar 5 mil, a gente tem que economizar. Então, quando ele assume o poder no Mato Grosso, ele tinha que economizar. A primeira coisa que ele faz, ele acaba com as festas. Aí o povo fica puto com ele. Aí começa a agredir ele, a mulher dele no meio da rua. O que ele faz? Ele foge para Vila Bela. Só que quando ele chega em Vila Bela, a elite de Vila Bela não trata ele bem. Porque ele não morava lá e fala, você não queria morar em Cuiabá, agora vai para lá, filha da puta. Né? E a elite aqui de Cuiabá, depois ele derrubou ele à distância. Aí começa o quebra-pau entre a elite de Vila Bela e a elite de Cuiabá. Como que isso termina? Termina com Dom Pedro I dizendo não, a capital é Cuiabá. E isso ocorre em 3 momentos. 1821, quando Dom Pedro fala isso, tá? Se o Dom Pedro falou, o Dom Pedro era o imperador, cara. Acabou. Em 1825, ele reafirma isso, só que a lei que dá foro de capital para Cuiabá é de 1835, tá? Então, do período colonial, o que pode cair no século XIX é isso. Só que no período colonial, normalmente, aparecem 2 questões, são muito comuns. Desculpa, 3. Uma delas é a expansão territorial, a questão dos bandeirantes, entendeu? Então, a gente tem que entender que o Mato Grosso foi um território, né, que surgiu graças ao movimento bandeirante. E para entender os bandeirantes, a gente precisa entender o seguinte, que para ser uma expedição bandeirante, ela parte de São Paulo e ela é formada por paulista. Tá? E eu costumo também dizer o seguinte, teve um aluno até que me perguntou esses dias. Todo bandeirante é um tropeiro, mas nem todo tropeiro é um bandeirante. Por quê? O bandeirante é um tropeiro que parte de São Paulo. Entendeu? E ele é paulista.
O tropeiro, por si só, ele pode partir do Rio de Janeiro, ele pode partir da Bahia, ele pode partir de Pernambuco, da onde ele quiser. Mas o bandeirante não, ele parte de São Paulo. Tá? Bom, nós temos que saber que Cuiabá, né, o Arraial da Forquilha, que depois foi elevado à Vila Real do Senhor Bom Jesus, que acabou ficando de Cuiabá, ele é produto da vinda desses bandeirantes para cá, que vieram atrás de índios, mas encontraram ouro lá no Cochipó. E que depois se deslocaram para o centro de Cuiabá. Então aí eu vou ter a figura do Pascoal Moreira Cabral, que é o primeiro, dos irmãos Antunes Maciel, que se uniram ao Pascoal Moreira Cabral para fundar o Arraial da Forquilha, depois do Miguel Sutil, que encontrou ouro na Prainha, e a população lá do Cochipó se deslocou para a Prainha, tá? As Monções, que vieram para cá para abastecer a região, a zona mineira, porque aqui era uma região de mineração, e os mineradores, eles não se preocupam em plantar nada, em criar gado, nada disso, eles querem é tirar ouro. E as Monções, que eram expedições fluviais e que praticavam comércio, ou seja, elas usavam os rios. Tá? As Monções. Então eu falei de bandeira de cação índio, bandeira mineradora e as Monções. Certo? Existia uma quarta bandeira, que era a bandeira de sertanismo de contrato. Tá? Essa bandeira era uma bandeira mercenária, que destruía quilombo, caçava escravo fugitivo e tudo mais. O Késio, acho que é Késio, ele tava, as Monções eram a galera que abastecia as bandeiras? Não. As Monções eram bandeiras que abasteciam as regiões mineradoras. Tá? E elas também transportavam pessoas, tá? Elas faziam comércio e transportavam pessoas para essas regiões aqui. Certo? Sertanismo, todas as bandeiras, gente, o Anderson está perguntando, sertanismo de contrato eram privadas? Sim. Se eu falo de bandeira e de tropa, eles são privados. Só as entradas que são oficiais. Bandeirante é privado, tropeiro é privado e as entradas eram oficiais. Tá? Muito bem. A gente tem que entender que quando acaba o ouro em Cuiabá, que já era Vila Real do Bom Jesus, né? Que foi elevado à vila porque o governador de São Paulo lhe transfere para cá. Lembrando que o Mato Grosso fazia parte da capitania de São Paulo até 1748, tá? Em 1748, nós vamos ter o primeiro governador, tá? Que é o Antônio Rolim de Moura, em 1748, 9 de maio de 1748, é a fundação da capitania de Mato Grosso, tá? E por que ele funda em 1748? Porque em 1748 já estavam discutindo a questão das fronteiras oeste. E aí o que acontece? A coroa portuguesa, ela já queria garantir a posse do território. Esse território todo, que era espanhol, já estava cheio de bandeirante, cheio de português. E aí o negócio era o seguinte, ou entra em guerra ou faz um acordo. Entendeu? E aí sai o acordo que é o Tratado de Madrid. Esse Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750 na cidade de Madrid, ele vigora em 1751. E esse tratado, ele costuma cair muito. Por quê? Porque ele reconhece todo o território espanhol que estava a oeste, ou seja, depois do Tratado de Tordesilhas, como território português. Então, vamos entender o seguinte. Todo o antigo Mato Grosso, todo o antigo Mato Grosso. Quando eu falo de antigo Mato Grosso, eu estou falando de Mato Grosso do Sul e Rondônia. Todo o antigo Mato Grosso não era território português, era território espanhol. Então, em 1750, passa a ser território português, na metade do século XVIII. Tá? Queria dizer aqui, o Anderson, se antes do Tratado de Madrid ser assinado, os reinos eram unificados. Por que ocorreu? Não, os reinos não eram unificados. Você está falando do reino de Portugal e o reino
da Espanha, não era unificado, não. Essa questão do unificado e a União Ibérica aconteceu no século XVI, é bem antes, tá? Isso daí, Anderson, nem esquenta a cabeça com esse troço, não, tá? Então, o Tratado de Madrid, ele é importante justamente por causa disso. A configuração do Brasil hoje é quase a mesma da época do Tratado de Madrid. Muito pouca coisa mudou. Veio o Acre e algumas outras pequenas coisas aí. Então, o Tratado de Madrid ele é importante por quê? Porque reconhece todo o território que era espanhol, mas que estava ocupado pelos portugueses como território português. E aí ele garante a posse da terra aos portugueses. Só aí, tá, eles vão fundar a primeira capital. Ou seja, eles fundam a capitania antes do Tratado de Madrid para fazer pressão política. Depois que eles conseguiram, em 1752, eles fundam Vila Bela. Porque agora o território é deles, então beleza. Mas não é só Vila Bela. Você vai ter o Forte Príncipe da Beira, entendeu? O Forte Coimbra, entendeu? Você vai ter lá Casal Vasco, que tinha um presídio e tudo mais. Então, toda essa região de fronteira, eles vão começar a instalar pontos oficiais, vamos assim dizer, vilas, arraiais, presídios, fortes, para garantir a presença no território. Entendeu? Então, assim, de período colonial, é isso que eu tenho quase certeza que possa cair. Depois disso, vem o período do Império. No Império, gente, primeiro reinado, não cai porra nenhuma. Mas período regencial, não cai. Período regencial, tá? E a Segundo Império cai. O que cai do período regencial? A rusga, tá? Eu, particularmente, não acredito que eles vão pedir rusga. Eu acho que não. Mas tá porque muito tá meio batido demais rusga. Mas se pedir, eles vão arrancar a pele fora. E normalmente, o que pega na rusga? Normalmente eles fazem o seguinte, eles confundem a gente com os partidos políticos da época. Entendeu? Aqui já o Kézio estava falando, professor, pode indicar algum site que possamos fazer exercício sobre? Ué, tem o pessoal do Linha Bravo, tem o Projeto Gênesis, tá tudo aí. Hoje eu vou na minha página, o Projeto Gênesis está com 40% de desconto, mas daqui a pouco eu vou dar um cupom para mais 50 para quem ficar aí. Ou seja, é 40 mais 50. Tá? Então o trem vai ficar bom. Aí dá para você pegar essa reta final, tem bastante coisa lá. E dá para fazer até domingo. Olha lá. Então vamos lá, rusga. A rusga é uma revolta regencial. Tá? O que é revolta regencial? Eu vou dar um exemplo que vocês vão lembrar. Guerra dos Farrapos é uma revolta regencial. A rusga também é uma revolta regencial. Muito bem. A rusga, gente, ela acontece em Cuiabá? Não. A rusga acontece na Baixada Cuiabana. Tá? Não é em Cuiabá. É na região de Cuiabá. Mas ela eclode em Cuiabá. Tá? Ela eclode em Cuiabá. Mas ela vai se espalhando. Tá. É uma revolta regencial, mas quais são os motivos? Então, ela tem dois motivos. Ela tem um motivo político e um motivo social. A questão é, o Mato Grosso estava em crise. Tá? E você tinha crise econômica. E você tinha uma disputa política entre dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Em Cuiabá, o Partido Liberal, eles se organizavam num grupo chamado Sociedade dos Zelosos da Independência. E o Partido Conservador, eles se organizavam num grupo chamado Sociedade Filantrópica. Tá? Tá. Aí eu vou passar um macete para vocês. Toda vez que eu falo de Partido Liberal, você vai ter que se lembrar de quem? Toda vez que eu falo de Partido Conservador, você vai ter que se lembrar de quem? Então, olha só. Toda vez que eu falo de Partido Liberal, você vai se lembrar de brasileiro, fazendeiro e o Partido Liberal. Então, Partido Liberal, fazendeiro, brasileiro. Toda vez que eu falo de Partido Conservador, você vai lembrar de comerciante e português. Comerciante, português.
Partido Conservador, Comerciante e Português. Tá. Então, sociedade filantrópica é o grupo político dos conservadores, onde a maioria, eu não disse todos, a maioria dos membros eram estrangeiros, ou seja, a maioria desses eram portugueses, e a maioria desses estrangeiros eram comerciantes. Eu não disse todos. Por isso que eu costumo dizer, apareceu a alternativa com palavras somente, totalmente, exclusivamente, só, único, unicamente. Está errado. A alternativa está errada. Só É existem impossível na três história exceções. acontecer uma coisa dessa. Só existem três exceções. Bandeirantes. Monções usam exclusivamente os rios. Bandeirante parte somente de São Paulo e é formado somente por paulista. Quando eu falo somente paulista, é a liderança, tá? Tá, mas vamos voltar lá. Então, o motivo político é o seguinte. Os liberais, brasileiros fazendeiros, queriam o poder. Se eu falo que os liberais queriam o poder, quem estava no poder? Os conservadores. Beleza. Tá, eles queriam o poder, então, professor, é só disputar as eleições e ganhar. Não, não era tão simples assim. Não era tão simples assim. Por quê? Cuiabá era cidade. É uma cidade. É perímetro urbano. No perímetro urbano, você tem uma preponderância de quem? De fazendeiro? De comerciante. Então, o Partido Conservador aqui em Cuiabá era muito mais forte. Você fala, professor, e o resto do Mato Grosso? Aí eu vou te falar. Que resto? Só mato. Que resto? Só mato e bicho. O Mato Grosso, gente, nessa época, era Cuiabá, a Baixada Cuiabana, Corumbá, Aquidauana, sabe, umas coisas assim? Só, não tinha praticamente nada. Entendeu? Então não tem o resto do Mato Grosso. Então o que vai acontecer? O Partido Conservador era muito forte. Não ia ser fácil derrubá-los. Mas os liberais queriam o poder. O outro motivo, e o líder dos liberais era um cara chamado João Popino de Caldas. O outro motivo era o motivo social. Qual era o motivo social? A população cuiabana imputava aos comerciantes de Cuiabá a culpa pela miséria deles. Entendeu? Então eles diziam assim, se eu sou pobre, ou se eu não tenho dinheiro para comprar aquele pinico, se eu não tenho dinheiro para comprar um pedaço de carne seca, é culpa de quem vende. Mas é óbvio que não é isso. Mas eles diziam que era. Tá? Muito bem. Então, você tinha uma situação em que os liberais se aproveitaram. Eles pensaram assim, poxa, se a população, se o povão quer expulsar os comerciantes de Cuiabá, isso pra gente é bom. Porque se eles fizerem isso, vai enfraquecer o Partido Conservador. E aí a gente ganha as eleições. O problema era, como que eu vou conseguir me juntar ao povo? A elite e povo naquela época era um precipício. Não existia relação entre eles. Mas aí entra um grupo liberal diferenciado. E aí eu quero que vocês prestem atenção. Porque seu concorrente não sabe disso. Dentro do Partido Liberal existia dois grupos. Existiam os liberais moderados, que era a maioria. Existiam os liberais radicais, que também eram chamados de exaltados, que era uma minoria. Tá. Vocês se lembram que eu falei para vocês que a maioria dos membros do Partido Liberal eram fazendeiros brasileiros? Lembram, né? Muito bem. Quem eram os fazendeiros brasileiros? Eram os radicais ou os moderados? Os moderados. Os radicais, eles eram chamados de radicais ou exaltados porque eles eram republicanos. Eles não queriam monarquia, eles queriam romper, eles queriam outra coisa. Por isso que eles eram chamados de radicais. Só que os moderados conseguiram convencer os radicais de se unir a eles e puxar a população para o lado deles, para que eles todos juntos promovessem uma revolta
e expulsasse os comerciantes de Cuiabá. E deu certíssimo. Dava tudo certo. Tudo certo. Só que, quando os conservadores ficaram sabendo dessa revolta, o que eles fizeram? Eles chegaram para os liberais moderados e falaram o seguinte: João, que era o João Pupino, vem aqui, João. Estou sabendo aí que vocês estão organizando aí uma revolta e tal. Aí ele falou, lógico que ele falou, não, imagina e tal, não sei o quê. Pois é, eu estou sabendo, tá, mas olha, vamos fazer o seguinte: nós não queremos mais o governo e nós vamos entregar o governo para você. Opa, eu quero. Ou seja, eles conseguiram o governo. Aquele motivo político, eles conseguiram. Mas aí o que acontece? Os liberais moderados chegam e dizem o seguinte: olha, pessoal, não vamos fazer revolta não, porque a gente já conseguiu o poder e tal, então não precisa mais de revolta. Os liberais radicais e a população cuiabana ficou puta da cara. Porque eles não conseguiram nada. Quem conseguiu foram os moderados. E aí o que acontece? Eles mandam os moderados tomar no cu, chamam a população e os radicais se unem, a Guarda Nacional, que era a polícia da época, se une junto, e na madrugada eles começam a invadir a casa dos comerciantes e começam a matar a gente. Entendeu? Começa a matar a gente. Esses corpos foram empilhados na frente da matriz e no outro dia cedo todo mundo fez cara de paisagem. Nesse dia para frente, a mesma coisa começou a acontecer nas cidades, né, em volta de Cuiabá. Obviamente, num nível menor. Muitos conseguiram fugir e tal. E a música foi isso. Qualquer motivo que digam diferente do que eu disse, gente, está errado, tá? Não tem nada a ver com proclamação da República, com o governo do Rio de Janeiro, com libertação dos escravos, nada. Nada. Certo? E o que eles costumam pegar é quem participou da rusga. Cuidado! Quem participou da rusga? Liberais radicais ou exaltados, população e Guarda Nacional. Liberais moderados não participaram da revolta. Moderados participaram apenas da organização da revolta, não. Cuidado. Cuidado. Bom, isso foi no período regencial, entre o primeiro e o segundo reinado, no meio do período do Império. No Segundo Império, tem a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que até esses tempos eu fiz uma live com a professora Elsa, fantástica professora Elsa, que nós falamos sobre a varíola, que é um assunto, cara, que puta... Olha, a UFMT, ela tem que explorar esse assunto. Por quê? Em tempos de pandemia, se nós tivermos uma epidemia aqui no Mato Grosso que matou metade da população cuiabana, por que eu não vou explorar um assunto desse? Então, ó, cuidado. Mas vamos lá. Guerra do Paraguai é o seguinte. Se aparecer que começou em 64, 65, é a mesma merda. Tá? Porque a guerra vai eclodir no final, em novembro para dezembro de 64. Mas algumas questões colocam 65. Por quê? Para não errar no ano. Se eu coloco 64 a 70, eu vou dizer que a guerra teve 6 anos. E ela não teve, ela teve 5 anos. Por isso que os caras já colocam 65. Tá? Beleza. Então é uma guerra chamada Guerra da Tríplice Aliança, Guerra do Paraguai, Guerra Platina. No Paraguai chama Guerra do Brasil. Tá? Muito bem. Ó quem que entrou aí, ó, professor Helder Dencati. Né? O homem do gato. Esse cara tem uma criação de gato. Eu acho que ele fornece espetinho lá pra galera do Pascoal Ramos. Tem brincadeira, cara. Ele tem 50 gatos em casa, aí de repente fica com 10, com 15, de repente volta 30, 40. Eu vi o story dele mostrando que trouxe um gato para tangarar aqui na aula dele. É o maior fornecedor
para os espetinhos lá do Pascoal Ramos. Da região do Pascoal Ramos, Tijucal, né? Professor Passaredo, Passaredo. Não, mas eu adorei, nosso irmão. Mas vamos lá. Então é o seguinte, Guerra do Paraguai, gente, é o maior conflito já ocorrido na América do Sul, entendeu? Onde você vai ter de um lado o Paraguai e do outro lado a Argentina, Uruguai e Brasil. Só que a guerra, ela começa entre Paraguai e Brasil. O Uruguai, tem gente falando creda, porque já comeu espetinho lá, agora tá com medo. O Uruguai e a Argentina entraram depois da guerra. Entendeu? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque existem mais de 5 teorias sobre a Guerra do Paraguai, só que nas provas caem 2. Tá? 2. Ou é de um cara chamado Chiavenato, ou é de um cara chamado Doradioto. Basicamente, o Chiavenato diz que a Inglaterra participou da guerra. E o Doradioto diz que não. Só que, cara, eu nunca vi em prova de concurso uma questão, até com o texto do Doradioto, afirmando que a Inglaterra não participou da guerra. Tá? Eu nunca vi. Então, para que lado que a gente tem que ir? A gente tem que ir para o seguinte lado. A Inglaterra participou da guerra? Olha, presta atenção no texto. Mas nem que seja indiretamente, a Inglaterra participou. Tá? Mesmo que seja indiretamente. Porque ela financiou alguma coisinha ou outra e tal. Ela tinha interesses. Então, né? Mas vamos lá. Toda vez que a gente fala em guerra, confusão, problema, revolta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no motivo. É igual crime de assassinato. O que você vai procurar? Motivo do crime, arma do crime, né? Então, o que eu tenho que procurar em guerra? Motivo. Motivo. Ô Stephanie, eu não vou estar na KM no sábado. Não vou estar. Sinto muito, mas eu estou aqui, tá? Mas vamos lá. São escolhas que fazem, né? Então, vamos lá. Então, assim, motivo. Qual é o principal motivo da Guerra do Paraguai? E olha essa coisa louca, o único motivo que cai nas provas, até hoje, eu só vi cair esse motivo. Tem vários motivos, tá? Mas eu nunca vi cair um motivo diferente do que esse que eu vou falar para vocês. Questão da navegabilidade. Aí, ó, calma, Tamires. Eu vou explicar a questão do navio. Calma. Calma. É que tem um professor aí, que inclusive eu conheço, que falou merda. Ele chegou e falou que o motivo da guerra é a prisão do navio. Não é. O motivo da guerra é a questão da navegabilidade. O que é a questão da navegabilidade? Vamos entender o seguinte. O Mato Grosso, até o século XX, não tinha estrada. Não tinha ferrovia, entendeu? Que ligava o Mato Grosso para outras regiões. As ferrovias começaram a vir no início do século XX. Mas até lá, não tinha. Então, como que eu chego no Mato Grosso? Eu só tenho 2 opções. Ou eu faço a Rota dos Bandeirantes, que era uma viagem de 5, 6 meses, ou eu utilizo os rios da Bacia Platina, que é uma viagem de 30 dias. Óbvio que eu vou usar os rios da Bacia Platina. Tá? Então, o que leva à guerra é a utilização desses rios. Porque esses rios se transformam as estradas da época. Então, para eu abastecer o Mato Grosso, assim como outras regiões da América do Sul, eu precisava de usar esses rios. Então, querendo ou não, esses rios passam a ser a principal rota comercial da América do Sul. Então, passa a ser uma região de muito interesse econômico e político. Tá? Muito interesse econômico e político. E se tem interesse econômico e político, tem os olhos da Inglaterra ali. Tá? Então, esse território, essas regiões aí, começaram a ser objeto de disputa. Aconteceu uma sequência de fatores e situações que normalmente não aparecem na prova, por isso que eu não vou explicar,
que faz com que o Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, ele feche o Rio Paraguai. Ele diz o seguinte, olha, ninguém passa pelo rio dentro do meu território, porque tem gente que fala assim, professor, mas o Rio Paraguai passa em Cáceres. Eu sei, gente, estou falando do Rio Paraguai dentro do território paraguaio. Tem a minha autorização, tá? Ninguém passa. Ele disse. O Mato Grosso, ele tentou negociar isso com os paraguaios. Ele envia para o Paraguai 3 missões diplomáticas. 3. Missão Paranhos, Missão Levergé e Missão Pimenta Bueno. Missão Paranhos, Missão Levergé e Missão Pimenta Bueno. Essas 3 missões, elas até conseguem uma situaçãozinha ou outra e tal, mas no final das contas o negócio não deu muito certo. Até que o governo do Brasil envia para o Mato Grosso uma embarcação. Essa embarcação chamava Marquês de Olinda. E nessa embarcação tinha gente muito importante, o que incluía o governador do Mato Grosso chamado, Frederico Carneiro de Campos. Só que quando essa embarcação começa a subir os rios, quando ela entra em território paraguaio, o que vai acontecer? A embarcação vai ser presa. O Solano Lopes disse isso. Então, isso não é o motivo da guerra. Isso é o que faz a guerra eclodir. Mas o que leva isso a acontecer, que é o motivo da guerra, são as questões que envolvem a utilização desses rios. Tá? Então, motivo principal da guerra, questão na navegabilidade. Existem outros, mas esse é o motivo principal, que é o que cai na prova. Muito bem. Estopim da guerra. O estopim da guerra é a prisão do Marquês de Olinda, que é a embarcação que estava vindo para o Mato Grosso. Tá. O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. O Paraguai inicia a guerra, o Brasil declara guerra ao Paraguai e começa o conflito. O Solano Lopes, ele tinha consciência que a guerra tinha que ser rápida. Ele tinha que vencer a guerra rapidamente. Né? E ele começa a guerra vencendo tudo. O Brasil não estava preparado para a guerra. O Paraguai tinha o dobro de soldados. O Paraguai estava preparado para a guerra e o Brasil não. Então o Brasil só toma taca no começo. Só que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, e depois com a entrada da Argentina, a entrada do Uruguai, com a campanha chamada Voluntários da Pátria, em que o Brasil vai levar para a guerra negros escravizados, prometendo a eles a liberdade. Vai também começar a convocar homens que estavam em prostíbulos, em bares, os caras que estavam dormindo no chão, mendigo, bandido, assassino. Eles começam a jogar tudo para a guerra. O número de soldados aumenta sobremaneira. E com a entrada de outros 2 países, aí a Tríplice Aliança começa a vencer as batalhas. Em 1867 foi o ano da virada. Por quê? Por exemplo, o tenente-coronel Antônio Maria Coelho, que foi um herói mato-grossense na Guerra do Paraguai, ele consegue expulsar os paraguaios de Corumbá. Né? E essa expulsão dos paraguaios de Corumbá é um marco para a história mato-grossense. Tanto é que a rua 13 de junho é em homenagem a isso. No dia 13 de junho de 1867, é o dia em que o tenente-coronel Antônio Maria Coelho expulsa os paraguaios de Corumbá. Por isso que é rua 13 de junho e depois calçadão da Antônio Maria Coelho, em homenagem a esse fato. Logo depois, inclusive, o Antônio Maria Coelho virou Mato Grosso depois disso. E ele, enquanto governador de Mato Grosso, foi deposto pelo Manuel Murtinho, que gerou todos os problemas do coronelismo e tudo mais, né? Generoso Ponce, Total Paz de Barros e tudo mais, tá? Muda-se o comando, sai o Duque de Caxias, né? Entra o Conde Dan, que era genro de Dom Pedro II, e em 67 o Paraguai já estava destruído.
Em 1870, Solano Lopes é morto e assim a guerra acaba. O Paraguai fica destruído. Isso favorece, por exemplo, a economia do Mato Grosso, porque muitos trabalhadores paraguaios começam a vir para cá para conseguir dinheiro, né, recursos para poder sobreviver, tá? Inclusive, a maioria dos trabalhadores na erva mate eram paraguaios, tá? Então isso é um fato, certo? Então a Guerra do Paraguai basicamente é isso, tá? Quando a gente entra em república, um dos assuntos que mais caem, obviamente, é a questão da divisão do Estado e é também as questões que envolvem as revoltas. Quais revoltas da época do coronelismo nós tivemos no Mato Grosso? Nós tivemos, né, Morbeck e Carvalhinho, tá? Que é um problema que vai acontecer, uma disputa política lá na região do Araguaia, entre dois caras que eram muito amigos, disputando o poder no Mato Grosso. Você vai ter a Caetanada, que é uma questão que vai envolver muito a elite do norte e a elite do sul, que vai eclodir um conflito violentíssimo que vai acabar com paz, colocando o governador Dom Aquino Correia no poder. Você vai ter o massacre da Baía do Garcês, que embala com o movimento de 1902, o movimento de 1906, que é um conflito que vai envolver três caras, né? O Manuel Murtinho, os irmãos Murtinho, o Generoso Ponce e o Totó Paz de Barros. Então, fiquem espertos nisso, porque o massacre da Baía de Garcês, basicamente, é o seguinte. O governador, na época, era um cara chamado Alves de Barros, e o vice era o irmão do Totó. E eles se voltam contra esse governador, tá? E aí vai acontecer todas as questões lá, que eu quero que vocês depois deem uma olhada, senão a gente acaba se delongando demais. Mas o que é interessante nessas revoltas aí do coronelismo, que ora eles são amigos e ora eles são inimigos. Tanto é que o Totó Paz de Barros é assassinado por aqueles que antes eram amigos deles. Quem mata o Totó Paz de Barros é o Generoso Ponce e o Manuel Murtinho. São eles que pelo menos mandam matar, tá? Matar. Então fique esperto com isso. E por último, nós temos a questão do Tanque Novo, que é a dona Doninha do Tanque Novo, que é lá de Poconé. E o grande problema dela é que ela acaba ficando contra o governo de Getúlio Vargas. E aí, o Getúlio Vargas começa a perseguir ela. Tá? E a dona Doninha era uma mulher assim, bastante amada e famosa na região do Mato Grosso, né? Porque ela era médium, ela via coisa, curava pessoas e tal. Então, as pessoas amavam ela. Mas ela acabou morrendo meio que esquecida e tal. Ela foi embora de Poconé, mudou para a região de Cáceres, né? Para meio que também o povo esquecer dela um pouco e tal. E por último, gente, a questão das divisões. Então, assim, eu normalmente sempre falo de 3 divisões. Mas o fato real é que nós tivemos 4 divisões. 2 que deram errado e 2 que deram certo. As que deram errado foi de 32, com a criação do estado do Maracaju. Não deu certo. 1932. Durou só 90 dias. A outra que não deu certo foi o território federal de Ponta Porã, em 1943, que anos depois também foi dissolvido. Mas aí vem a criação do território federal do Guaporé em 1943, que deu certo, que em 56 virou território federal de Rondônia e que no início dos anos 80 virou estado de Rondônia. E por último, a mais conhecida de todas, que é a divisão do Mato Grosso do Sul, que a lei é de outubro de 77, e a divisão de fato é em 79. Então você tem a divisão legal em 77 e a divisão de fato em 79. Em 77 o governador era o Garcia Neto e em 79 o governador era o Cássio Leite de Barros, porque o Garcia Neto ele se licenciou para disputar as eleições do Senado e o vice dele acabou assumindo o poder, tá? Por isso, tá? E quando a gente fala de economia, tá? As últimas dicas, tá, gente? A gente já termina aqui. Quando a gente fala de economia, a gente tem que lembrar que o Mato Grosso teve os seguintes ciclos econômicos: mineração, pecuária, tá? Açúcar, borracha e poaia.
eu estou dizendo as mais antigas, tá? Não estou falando de soja, estou falando das mais antigas. Quando eu falo de mineração, obviamente a gente está falando dos bandeirantes e tudo mais, né? Aluvião durava pouco tempo e tal, né? A pecuária, gente, ela começa basicamente para abastecer as regiões mineradoras e depois atinge vamos dizer assim, o ápice na região sul do Mato Grosso, tanto é que a ferrovia noroeste do Brasil, ela é construída para transportar gado da região sul do Mato Grosso para São Paulo, para a região de Bauru, para engordar lá, tá? Aí vem o açúcar. O açúcar, ele é basicamente dividido em duas fases. A fase dos engenhos, que vai até meados do século XIX, por volta de 1850, 60, e depois a fase das usinas, que vai em meados do século XIX, né, até o século XX. Aí você tem os usineiros e tudo mais, Itaici, Conceição, Flecha e tudo mais, tá? Muito bem. A gente tem que lembrar Itaici, que era a maior de todas, que tinha toda uma sociedade em Itaici, que tinha até moeda própria e tal, né? Aí nós temos a borracha e a poaia, onde uma ferrovia, outra ferrovia, que é a Madeira Mamoré, não se esqueça, eu falei da noroeste do Brasil, para gado, e a Madeira Mamoré, que é para borracha, tá? Ferrovia que não existe mais. A noroeste do Brasil existe até hoje. Então, a borracha, que era retirada em tempos de seca, essas mangabeiras, tá? Principalmente mangabeiras, ficava ali na bacia do Paraguai. Os trabalhadores, em sua maioria, eram nordestinos, os chamados soldados da borracha, que em época de chuva, devido à dificuldade de você retirar borracha em tempos de chuva, eles acabavam indo para a extração do extrativismo também, que era um extrativismo de poaia, que abastecia a indústria farmacêutica. E por último, não menos importante, a questão da erva mate, que era retirada na região sul do Mato Grosso, também era um extrativismo, tá? As terras eram arrendadas, porque as terras eram públicas, e a principal empresa, não única, era a Mate Laranjeira, que era a maior de todas, uma potência econômica, que passou na mão de muita gente. Não foi só dos Murtinhos, tá? A Mate Laranjeira passou na mão de muita gente. E empresa essa que acabou sendo dissolvida por interesse também do Getúlio Vargas. Ele não queria uma empresa mais poderosa que o Estado, tá? Justamente por causa disso, tá? Então, gente, é isso, tá? É isso. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu acho que esses são os principais assuntos que podem levar a tudo isso. Eu acho que é bastante interessante vocês darem uma boa olhada sobre a questão da marcha para o oeste, a ocupação do norte do Mato Grosso, principalmente por sulistas e tudo mais, o incentivo que o governo federal, tanto de Vargas quanto o governo militar, deu para isso, tá? Fiquem bastante espertos com isso. As cidades fora da Baixada Cuiabana, o resto do Mato Grosso, tudo tem menos de 100 anos, tá? Porque veio justamente com Getúlio Vargas e os governos militares. Tá? Essa campanha de colonização e tudo mais. Isso é importante. Eu tenho quase certeza que vai cair isso daí. Hein? Fiquem bastante espertos com isso. Tá? Muito espertos com isso. Beleza? Professor, era só uma conversa, acabou dando uma aula excelente. Nossa, pois é. Fantástico. Eu quero que depois, quando a galera passar aí, me chame para festa, para o churrasco, hein? Eu quero churrasco. Daquele churrasco padrão. Quem ainda não está seguindo o professor Gênesis está perdendo tempo. Meu perfil é @prof_Gênesis, tá? Segue eu lá, porque sempre a gente está... Obviamente que depois que acabar o concurso, o que vai aparecer lá é da área de história de maneira geral, né? Agora a gente está nessa onda do Mato Grosso, mas depois aparecem coisas de história como um todo. Aí quando aparece um concurso ou outro, a gente volta a pegar pesado ali na parte de história regional, história do Mato Grosso, tá? E no mais, gente, olha, eu desejo a vocês, eu sempre costumo dizer isso, eu desejo a vocês aquilo que eu desejo para os meus filhos, né? Eu desejo sucesso. Eu quero que vocês conquistem o objetivo de vocês. Como eu disse no início, nada vale mais do que ver o sucesso de vocês. Esse é o nosso melhor pagamento. Essa é a nossa melhor remuneração. Entendeu? Porque a gente faz isso por amor, como eu disse.
Porque se fosse por dinheiro, a gente não faria. Entendeu? A gente faz por amor mesmo. Eu fico feliz quando eu vou nos lugares e as pessoas me abordam, entendeu? Dizendo satisfeitos e tudo mais, muito felizes por a gente ter contribuído. Mesmo que um pouquinho, é bom saber que a gente pôde contribuir para o sucesso de vocês, tá? E quando, obviamente, a prova acontecer e tudo mais, vai lá no nosso perfil, manda ali se você acha que alguma questão ou outra tem que ter recurso e tudo mais, a gente ajuda, a gente faz, a gente agiliza tudo isso para vocês, tá? Tá bom? E é isso aí. Fechou. É aquele desconto que você prometeu aí. Tá perguntando. Anote aí, ó. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Não, aqui, ó. Ó, esse é o cupom de desconto. Não acostuma. Porque olha só, esse cupom de desconto é de 50%. Só que a plataforma já está com 40%. Então você vai ter 40%. Você tem 40% e em cima dos 40% mais 50%. Ou seja, você vai pagar quase nada e vai poder aproveitar aí, né? De uma porrada de exercício, alguns simulados, aula pra caramba, mentorias de muitas disciplinas, tá? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Quem não seguiu o Gênesis ainda está errado. Tá me devendo aí 10 flexões cada um. E acabou na live aqui, vou postar no Store. A página dele de novo. Se alguém ainda perdendo tempo, não tá seguindo. Tá errado. Aí coloca o cupom de desconto aí. Com o cupom, não acostuma. Não acostuma. Então projetogenese.net.br. Deixa eu até escrever aqui, ó. projetogenese.net.br. E vai estar o link também lá. Tá aí o link aí. E é só você usar o cupom não acostuma, que você vai ter, além dos 40%, mais 50% vai ficar quase de graça aí, para você poder aproveitar as últimas horas de um conteúdo muito bacana, viu? Com uma qualidade de áudio e vídeo absurda, tá? A gente investiu bem para o negócio ficar lindo. Não é para ficar bonito, não. Para ficar lindo. Objetivo, aulas curtas, entendeu? Tá? Sem enrolação. Sem enrolação. Aulas curtas. Trem batidão. Quem gostou da participação do excelentíssimo professor aí, dá um coraçãozinho aí, responde aí, segue. Pô, o que vocês acharam? E tem lá, ó, eu acho que eu gravei, fora outros professores também de outras disciplinas, umas 4 mentorias resolvendo um monte de exercício, cara. Um monte. Tá? Fora os simulados online que tem lá, tem bastante coisa lá. Eu tenho certeza que, por mais que esteja um pouco em cima da hora, dá para aproveitar 100% do negócio com preço quase de graça. Beleza? Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês. Agradecemos de coração aí a parceria. Obrigado que a gente possa colaborar mais ainda com essas pessoas, que vocês possam criar seus sonhos e poder receber aquela mensagem maravilhosa. Passei! Essa mensagem que a gente recebe é fenomenal. Passei! Isso é bom demais. É verdade. E assim, não esquece de falar com a gente aí depois que passou, manda lá pra gente, que a gente fica feliz, né? No dia da prova aí, marca aí Bravo Concursos, marca aí também a gente, aí, professor Gênesis, que a gente fica bastante feliz. Maravilhoso. Todo mundo que me marca, eu boto na minha listinha de oração, que é o pessoal que vai passar. Entendeu? E como é que tá o livro aí da listinha? Cara, a minha lista tem umas 200 pessoas, mas tem vaga para todo mundo. Esquenta a cabeça, não. É igual coração demais, né? Sem ficar mesmo. Não, e eu vou ser bem sério com vocês, cara. Eu tenho uma listinha mesmo, e eu falei de uns tempos para cá, eu falei que quem me seguisse, quem me marcasse, eu ia fazer uma listinha. E todo dia, nas minhas orações, eu cito o nome de todo mundo, cara. Olha o meu gato aqui, ó. Eu cito o nome de todo mundo. Deixa eu deixar esse gato, não. O meu gato preto. Meu gato preto não é gato do azar, não. É gato da sorte aqui, ó. Se eu deixar de ver esse gato aí, já fiz pedinho de jogar. Valeu, professor. Muito obrigado por todo mundo que está acompanhando. Um forte abraço para vocês. Estamos aí. Qualquer coisa é só dar um grito. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.